A palavra do mais novo cidadão picoense, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu queria, em nome do meu companheiro Hélito, governador do estado, e do Valmir, prefeito da cidade, e do Assis, presidente do PT e deputado federal, eu quero cumprimentar todos os parlamentares que estão aqui, os vereadores, e agradecer à Câmara de Vereadores pelo honroso título de cidadão da cidade de Picos. Mas eu estou incomodado desde que eu cheguei aqui por vocês. Eu realmente, eu não sei como é que vocês aguentam esse sol no cucuruco esse tempo inteiro. Haverá um dia, Wellington, haverá um dia em que o povo estará mais consciente e mais forte, e ele irá dizer para nós: vocês que gostam de falar, vão lá para o sol, e nós vamos para a sombra para ouvir vocês, para ver quanto tempo vocês aguentam falando no sol. Mas eu peço desculpa a vocês, porque eu sei que o sol está quente, sei que está quente, mas eu queria agradecer de coração o sacrifício que vocês estão fazendo e a oportunidade que o companheiro Hélio está me dando de poder conversar sobre os pequenos negócios, os pequenos empreendedorismo desse país. Todos vocês viveram os 8 anos que eu governei o Brasil e os 4 anos que a Dilma governou o Brasil. E todos vocês viveram antes de nós governarmos e estão vivendo agora 1 ano e meio do golpe, 1 ano do golpe. Eu, quando ganhei as eleições, segundo a imprensa, segundo os grandes economistas do país, segundo o Fundo Monetário Internacional, o famoso FI, segundo o comportamento do nosso ministro da Fazenda da época, a economia estava quebrada, o Brasil estava quebrado, o desemprego era muito alto, a inflação já estava 12%, o Brasil devia 30 bilhões de dólares ao FMI, o Brasil não podia pagar as coisas que comprava lá fora, e o Brasil todo ano ia para os Estados Unidos pegar dinheiro para tentar fechar o caixa no final do ano, porque a gente estava sem capacidade de arrecadação. Eu até brincava, Wellington, com os meus amigos economistas. Eu dizia para eles: por que vocês querem que eu seja presidente da República se vocês dizem que o Brasil está quebrado? E eu sempre achei que o Brasil estava quebrado porque a maior garantia que o Brasil tem de provar que pode ser um país rico é o seu povo pobre, e ele estava fora da economia. A economia brasileira era feita para 35% da população, 65% estava fora. O pequeno produtor estava fora da economia, a dona de casa estava fora, um pequeno empreendedor estava fora. Ou seja, não havia possibilidade das pessoas terem acesso sequer ao que comer. Quando nós inventamos o programa Fome Zero, que depois virou o Bolsa Família, a gente queria garantir que cada dona de casa ela pudesse ter o mínimo necessário para levar para casa o pão, o leite e o feijão de cada dia. Não era possível uma criança ir dormir com fome, e não era possível uma criança acordar sem ter um pão com manteiga, um café ou uma macaxeira cozida para ele comer. As crianças morriam muito cedo, as crianças ficavam doentes muito cedo, as crianças estavam abaixo do peso nas idades corretas.
E as pessoas não tinham possibilidade. Não tinha emprego no Nordeste, não tinha perspectiva de emprego. E o Nordeste só aparecia nas páginas de jornais pela miséria. Só para ter ideia, quando eu vim aqui ao estado do Piauí, a gente achava que o Piauí era o estado mais pobre do Brasil. Era o que vendiam para a gente. Tanto é que o programa Bolsa Família foi criado primeiro na cidade de Guaribas, porque a gente achava que era a cidade mais pobre do Brasil. Na verdade, era um pouco de preconceito que se tinha contra o Piauí e era um pouco de preconceito que se tinha contra o Nordeste. Ou seja, a seca, ela é um produto da natureza. A natureza faz a seca aqui, como ela fez o deserto no Saara, como faz o gelo no Canadá. Ou seja, a natureza, ela faz com que aconteça várias intempéries no lugar do mundo. Agora, ninguém é obrigado a morrer por conta da seca. É possível construir políticas para se conviver com a seca. E uma delas, nós provamos fazendo 1.200.000 cisternas nesse país. A cisterna garantiu que a pessoa pudesse ter a água necessária para beber. Criamos 209.000 cisternas de produção para pequena produção e para a criação de pequenos animais. E começamos a fazer a transposição do São Francisco. A transposição que era uma promessa do imperador Dom Pedro, que prometeu ao mundo que ele venderia a última joia da coroa para construir a transposição. Terminou o império dele, veio a República em 1889 e até agora o povo estava esperando a água. Quando eu entrei no governo, eu tinha duas obsessões. A primeira delas era provar que era possível garantir que cada mulher e cada homem, cada criança fosse dormir de barriga cheia nesse país, comendo o necessário. A segunda coisa era fazer a transposição do São Francisco. São 12 milhões de pessoas que vivem no semiárido. 12 milhões de pessoas que há mais de 300 anos recebem promessa de que alguém vai cuidar deles, de que alguém vai fazer alguma coisa e ninguém nunca fez. Então a miséria, ao invés de ser tratada com respeito no semiárido, ela era motivo de filme, literatura, poema, repentista. Todo mundo falava da seca no Nordeste, mas não tinha alguém que tivesse coragem e peito de fazer a transposição das águas do Rio São Francisco. Hoje, Wellington, eles estão dizendo que a obra é muito cara. A obra está custando até agora 9 bilhões de reais. 9 bilhões. Veja uma comparação. Sabe quanto que o presidente Temer gastou para poder convencer 260 deputados votar para ele ficar 14 bilhões e 200 milhões. 5 bilhões a mais do que a obra do Rio São Francisco. E tinha outra coisa que eu queria fazer, que era a ferrovia transnordestina. Eu tinha um sonho, que era ligar o porto de Pecém ao porto de Suape e passar por Eliseu Martins para acolher a produção agrícola daquela região extraordinária. O Wellington sabe que somente no meu governo eu fiz mais de 31 reuniões com ele, com o Eduardo Campos de Pernambuco e com o Cid do Ceará, para ver se a gente agilizava. Mas era tanto problema do Ministério Público, era tanto problema do Tribunal de Contas, era tanto problema do IBAMA, era tanto problema do IFAM, que eu tinha hora que der vontade de ir embora para a China, para não ficar brigando com a burocracia desse país, que às vezes é um verdadeiro inferno para permitir que a gente construa a obra. Mas ela vai sair. E Deus escreve certo por linha torta. Eu
vou dizer uma coisa. Se Deus me der, junto com o povo, o direito de votar, governar esse país, eu quero inaugurar com você, para que a gente possa distensionar o potencial de crescimento desse Estado. Quando eu falo de pobre, muita gente não quer entender, mas vocês viram o problema da Casa Apps. Você viram o problema? Você vira o problema, o que é você investir em pequenos negócios. Porque quando eu dou R$50 para um pobre, esses R$50 vira consumo no dia seguinte. A pessoa não vai no banco guardar, a pessoa vai numa bodega comprar o que comer, comprar pão, comprar farinha, comprar feijão. Agora, quando eu dou R$1 milhão para um só, o que ele faz? Vai colocar no banco e vai viver de juros, viver especulando, não gera um emprego. Quando o pobre começa a comprar, o comércio vende, é obrigado a contratar mais um rapaz para trabalhar. Quando o comércio vende, ele vai comprar da fábrica. A fábrica é obrigada a produzir. Ela vai ter que contratar um trabalhador a mais. Ora, o trabalhador a mais significa um salário a mais no comércio, significa um salário a mais na indústria. E aí a gente tem mais 2 pessoas podendo consumir. E vai crescendo que nem um bolo quando a gente coloca fermento. E vai crescendo até chegar na situação que nós criamos nesse país. Agora, o que eles estão fazendo é fazendo a economia recuar. Todo dia anuncia um corte. Todo dia anuncia um corte. Todo dia. E quando eles não cortam de banqueiro, não. Eles não cortam de empresário. Eles cortam do pobre desse país. Eles querem cortar a aposentadoria do trabalhador rural, que eles não têm noção que as cidades pequenas do interior vivem por conta da aposentadoria rural que nós aprovamos em 88 nesse país. Por isso, companheiros, nós não podemos permitir que esse país continue assim. Não podemos permitir. Eu, quando resolvi fazer universidade nesse país, eu queria que alguém me desse uma água e depois eu continuo falando, porque a minha garganta secou. A minha garganta ela tá como motor de caminhão velho, vai ué. Você já viram o caminhão velho subindo a montanha? A minha garganta, quando eu tinha 30 anos, quem me conheceu na porta de fábrica, 4h30 da manhã, tomava um conhaque Dreco Mel, a garganta funcionava como se fosse. Agora é só água. E não melhora a garganta. Mas eu vou continuar bebendo água, porque não posso, na frente de vocês, tomar um conhaque com mel que eu tomava quando era jovem. Veja, companheiros, uma coisa que nós temos que ter claro é que, quando eu resolvi fazer faculdades, universidades e escolas técnicas, é porque as pessoas estão acostumadas a achar que só gera emprego fábrica. Aí eu vou levar uma fábrica, eu não sei para onde, eu vou levar a fábrica. Aí eu descobri que uma universidade é uma fábrica, mas não é uma fábrica de produzir peça de carro ou produzir máquina para fazer mel. É uma fábrica de produzir inteligência, de produzir conhecimento. É uma fábrica que não tem retorno. É uma fábrica que não vai à falência. É uma fábrica que o produto não vence nunca. Ele se aperfeiçoa todo dia. E atrás da universidade vem uma pensão, vem uma casa para alugar, vem um professor, vem um assistente, vem visitante do estrangeiro, vem milhares de estudantes que querem morar. E aí, a gente, ao invés de poluir com fumaça, a gente polui com conhecimento a cabeça da sociedade de uma cidade. É por isso, companheiros, que eu vim aqui visitar a Casa A, fui lá ver.
Sei que o nosso governo teve um papel importante no fortalecimento disso. Sei que o SEBRAE teve um papel importante, mas nada disso seria feito com o meu governo ou com o SEBRAE se não fosse a perseverança e a competência do povo de Picos, que resolveu acreditar, produzir e fazer com que esse mel... Eu fui visitar uma sala ali, gente, tinha uma quantidade de barril de ferro lá, de aço, ou seja, um tambor de 200 quilos, mais de 200, não vai para Garanhuns, não vai para Teresina não, vai logo para os Estados Unidos da América do Norte. Então você imagina, quando aquele cara granfino se reúne nos Estados Unidos para decidir uma coisa ruim para o mundo ou uma coisa boa, que ele vai tomar um melzinho, ele na verdade está tomando a inteligência do povo de Picos e a inteligência do povo de Sergipe, a capacidade produtiva do povo do Piauí. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero terminar agora, porque a voz está acabando, mas eu quero dizer para vocês que o carinho que eu tenho por esse Estado, o respeito que eu tenho por esse índio é o governador mais esperto que a gente tem nesse país. Pense num cara esperto. Pense num cara que sabe lá em Brasília e tirar dinheiro do governo federal. Eu acho que ele já está até tirando do Temer. Tá. Ele pode ir lá falar que o Temer é golpista, que não sei quem é golpista, mas quando se trata de pegar um realzinho para melhorar a vida do povo do Piauí, ele vai lá e pega e sai na porta, continua chamando de golpista. Por isso eu queria que vocês apoiassem esse companheiro, porque esse companheiro é um exemplo de um homem dedicado à vida do povo pobre desse país. Gente, se preparem, que falta apenas 14 meses para ter eleições nesse país e a gente vai derrubar os golpistas nas eleições de 2018. Um abraço, gente, até outro dia, se Deus quiser. Obrigado.